estavas a falar da tua situação no stand-up, segundo as tuas Uhum. palavras, estás fora, mas depois chegámos à conclusão que estás com um pé dentro e um pé fora. Queres explicar Foi. a tua situação no stand-up A minha atualmente? situação atual no stand-up. Sim, um pé dentro e um pé fora é de facto uma boa descrição da situação. Meio que ao pé coxinho no stand-up. O que é que te motivou essa situação? Eu tenho sempre, pelo menos desde que comecei, tenho sempre esta necessidade de parar durante uns tempos. Umas vezes dura pouco tempo, outras vezes dura mais. Desta vez já está a durar um bocadinho mais, também porque, por motivos profissionais, tenho tido muito mais trabalho e muito menos tempo para me dedicar à escrita. Depois, como eu costumo dizer, eu sou a minha pior inimiga em relação à parte da escrita, porque vou deixando para depois, vou deixando para depois e vou procrastinando e deixando essa parte de lado. Quanto mais coisas tenho para fazer em termos de trabalho, mais de lado deixo isso. E só me prejudica a mim, obviamente, né? Porque não tem ninguém a escrever para mim, portanto tenho de ser eu a escrever. Opa, e desta vez fiz aqui uma pausazinha do género, ok, vou fazer aqui o meu detox e vou só ficar a assistir e a organizar as noites que já temos. E quando me passar isto vou aproveitar para escrever, claro que não aconteceu, e portanto, e portanto tenho estado a escrever muito, muito pouco, tenho estado a produzir muito pouco, mesmo na página tenho estado muito mais virada para stories e coisas mais efêmeras, nem é efêmeras que eu quero dizer, mais imediatas, lançando ali as minhas larachas e mandando as minhas piadas, fazendo as minhas críticas, mas não tenho dedicado muito tempo à escrita. E por isso, como não me sinto capaz de voltar a atuar com os mesmos textos, estou completamente farta, já não me identifico com algumas coisas e não me apetece entregar aquilo ao público, prefiro ir Mas fazendo. não te identificas com o tema ou a forma como estás a trabalhar o tema? Já não me identifico com o tema, principalmente no sentido em que Consegues dar um exemplo? consigo facilmente. O meu texto mais sólido andava muito à volta do facto de eu me ter divorciado e da situação do meu divórcio e de recém-solteira. Pai, cansei-me, já passou bastante tempo, já não sinto as coisas da mesma maneira e lá está. Claro que stand-up é mentira e muitas vezes e não tem de ser verdade aquilo que nós estamos a dizer sequer, mas como era um texto bastante autobiográfico, com o humor ali no meio, cansei-me. Se calhar se fosse mais falacioso eu não me tinha cansado. É claro que há vários entendimentos, mas um entendimento possível é que é uma espécie de sedução. Se houver clareza das duas partes, do comediante e do público, toda a gente Uhum. sabe que é uma mentira. Mas a mentira é tão boa que toda a gente quer acreditar naquela mentira. E Sim, então, sim. Eu adoro aquela perspectiva em que mesmo quando mesmo quando eu vou assistir a stand-up, estás a ouvir alguém a contar uma história e tu ficas mesmo naquela dúvida, mas isto é verdade? E ficas mesmo naquela dúvida, independentemente da piada, que obviamente está lá, isto é verdade, não é? E tu ficas com aquela dúvida no ar. Eu adoro isso, eu gosto disso. A questão é, eu própria fartei-me e senti a necessidade de fazer o detox do tema e de mudar. Como depois a situação a nível profissional ficou mais sobrecarregada, acabei por não ter tanta disponibilidade. E lá está, eu sou uma procrastinadora nata, não vamos dourar a mas, pílula. mas estavas a falar daquilo que pões na internet e muitas vezes achas que aquilo que fazes na internet, ou algumas das coisas, sobretudo quando é mais humor, não é aproveitável para o stand-up? Eu acho que muitas vezes é, e às vezes quando estou como host numa noite, eu tento aproveitar algumas coisas dali, inclusivamente algumas coisas que eu faço mais da atualidade em stories, para também ver se resulta ao vivo, se dá para tirar dali algum sumo, se depois com a interação do público eu consigo acrescentar ali mais qualquer coisa, mas no geral, muitas das coisas que eu escrevo ali são só mesmo, eu costumo chamar-lhes piadolas, estás a ver? Aquilo não são. Não, Mas, nem mas sempre eu consigo ver ali potencial para fazer a texto. não te querendo elogiar demasiado, mas por exemplo, aquilo que Não me elogies partilhaste, demasiado, senão eu fico convencida. Vá. por exemplo, aquele apontamento que puseste no Instagram hoje, à data da gravação desta conversa, aquilo é um Hum. bom ponto de partida, se explorado, pode chegar
em caminhos engraçados. Dos homens não gostarem de mulheres mais altas? Também. Aí é um terreno mais pantanoso porque já foi abordado algumas vezes, mas mesmo assim eu acho que É batido. há aqui alguns ângulos que ainda podem ser frescos. De Uhum. o homem, no panorama atual, uma sociedade civilizada, dentro de certos parâmetros, cada um de nós tem esses gostos. A forma como os verbalizamos, do outro lado está uma pessoa, Tudo convém. rapidamente resvala. Este gajo ou esta gaja é desumana. No entanto, Eu acho que a atração é uma coisa muito pouco racional, portanto, eu às vezes, vamos aqui já entrar noutro tema, mas às vezes quando ouço as pessoas dizerem porque não percebo a pancada das mulheres não gostarem de homens mais baixos. É uma questão de atração, nem sequer é uma questão de mania. estou-me a lembrar de 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Há um livro muito fixe, e até toquei ao de leve na conversa com o Dagu, e ele a rir-se. Pronto, vão achar que este é o tema principal. Estamos a falar de esperma. A tese central daquele livro é um livro científico. A qualidade do esperma mundial está a diminuir. Por diversas razões. Diversos fatores, sim. Se quisermos deturpar isto de forma humorística, o esperma é das coisas mais frágeis porque qualquer coisa que tu possas imaginar fragiliza o esperma. Seja o ar, seja a comida, tudo o que tu possas pensar, Portanto, para procriar tens de fechar um homem numa bolha, é isso? por exemplo. Parece-me uma boa opção, Por nada exemplo, contra. às tantas, extrapolando, o machismo tóxico é uma espécie de exteriorização dessa fragilidade. Isso já é a construção de um beat, mas não é para aí que eu queria ir. Parece-me que isto é mais ou menos factual. A maioria das mulheres gosta de homens mais altos. Por vezes até acha engraçado quando acontece o contrário. Quando há uma mulher e o homem É mais pequeno. manifestamente mais pequeno, e como se isso Exato. não bastasse, a mulher ainda acentua com saltos altos. Já pensaste que eles se calhar gostam? Se calhar há homens com esse fetiche, tipo... Sim, e certamente há mulheres com esse fetiche, não é? Há sempre Então, pois, gostos. com certeza. Olha, apetece-me ter um mini-homem. Opa, por que não? Um mini-homem. A Paris Hilton tinha um mini-cão, portanto, não Exatamente. vejo por que não. Se calhar aquilo que muitos homens têm, às vezes inconscientemente, que é o instinto de proteção, há mulheres que o têm e apetece-me proteger este mini-homem. Não estou a conseguir visualizar a cena. Mas isto para chegar aqui, a não ser um ou outro parvo, não há grande crítica em verbalizar isto, seja nas redes sociais, seja no dia-a-dia. Agora, se um homem verbaliza qualquer coisa a respeito das mulheres, rapidamente descamba para... Está a ser tóxico. Está a ser tóxico, mas mesmo quando não é, está num terreno minado. Eu acho que há uma questão que, e aí eu noto alguma discrepância, e é verdade, se tu fores analisar isto das duas perspectivas, essa discrepância de reações existe, que é, uma mulher pode dizer, é socialmente aceitável que uma mulher diga, mesmo que ela tenha 1,5 m, que uma mulher diga que gosta de homens acima de 1,80 m e bombados, fit, um gajo fit. Mas se um homem disser que gosta de mulheres pequeninas e que têm de estar fit também e terem menos de 50 quilos ou até 50 quilos, é isto, é aquilo, é machista, é tóxico, é misógino, É exatamente aí. E eu acho que isso está completamente errado, porque tal como as mulheres têm o direito a ter as suas preferências, os homens também têm direito a preferir mulheres pequeninas e sardinhas e cenas. As redes sociais exacerbam este lado da teatralidade. Tirando o verniz da teatralidade, não perceber isto, de que o desejo, verdadeiramente o desejo é sem guião, tu não guionas o desejo. Eu vou gostar disto e disto e disto nesta situação, quando acontece, acontece e depois descarrilas até onde descarrilares. Até onde der. Claro. Não desviando a conversa já, mas neste ambiente de descontrole, tu queres mesmo assim ter o controle. Eu acho sempre fascinante, porque o desejo é o sem freio. O sem controle, dentro da legalidade. Sem controle dentro da legalidade é um pouco. Mas Não estamos a falar de crianças, vamos dizer aqui o disclaimer. é engraçado que eu há pouco estava a ler uma coisa e o capítulo versava mesmo sobre isso, de uma mulher pálica na década de 70, salvo erro, francesa, a experimentar, sobretudo em França, a libertação e, neste caso, a libertinagem. A libertinagem no sentido até positivo, porque, entretanto, a palavra ficou carregada negativamente. O sentido transgressor. Há umas convenções, eu não ligo para as convenções e merda para as convenções e vou por aí fora. Só que, entretanto, a sociedade foi ficando mais puritana, apesar de dizer o contrário. Mas não é por aí. Esta mulher, podendo ou não ser feminista, não faz apelo nisso, ela fez uma experiência e a experiência dela consistiu em ir para a cama com o maior número possível de homens. Ok. Mais de 1000.
É lá, corajosa. A ponto de. Ai, só de pensar deu-me cansaço. Digo já. Mas Fiquei ela. cansada. E o livro dela sobre isto, que ela depois, eu não sei se era filósofo, ou... criou um livro à volta disto, a experiência. O livro é chato. Uhum. É também engraçado quando se O fala de livro é sexo. chato. Para ela não deve ter sido muito cansativo, talvez. Sim, mas ela levava isto tão a sério que chamava amigos para o amigo controlar, por exemplo, apetecia-lhe despachar uma quantidade de homens, isto sem haver dinheiro, isto era só para fins pedagógicos, Ok, para ok. fins de conhecimento. Era trabalho de campo, sim. Exatamente. Tenho aqui um caminhão atrelado, fica um amigo a controlar as entradas e saídas e havia uma fila de homens. Ele levou isto mesmo a sério. Eu não sei para onde é que eu quero levar, mas é lá assim, há liberdade, então vamos levar a liberdade até às últimas Ao consequências. limite. Uhum. Do ponto de vista, como é que eu ia dizer, artístico, ou literário, ou filosófico, ou científico, o sexo, quando passa para papel ou passa para discurso, vai ficando cada vez mais aguado. E no limite, Sim. como ela despachou 1000 homens, às tantas é só uma unidade fabril, aquilo não é nada. E ela chegou à conclusão que, apesar de ter estado com mais de 1000 homens, onde ela sentia prazer sistemático era na masturbação. Ok. E depois, mais tarde, com uma relação sólida. Uma das conclusões é que, a partir do momento que o sexo se torna sistemático, pode E até parecer. mecânico, talvez. E mecânico, exatamente, é uma das conclusões. Sim. Quando chegou esse lado da mecanização do sexo, às tantas, era só esse lado animalesco. Cumprir uma tarefa. Chega à conclusão que é quase refutar as ideias que originaram aquela libertação feminina. Uhum. O sexo sem tabus não sabe ao mesmo. Aí não concordo. Tipo, eu não considero que isso seja uma questão de tabu. O tabu no sentido do ritual. O sexo, Ah, ok. quando é só sexo no limite quase animal, sem nada à volta, Uhum. há um ponto a partir do qual não é bem nada. Se calhar a experiência dela, a perspectiva dela também foi mais, para chegar a essa conclusão, foi um bocadinho mais a cena de o estar a fazer para fins científicos, por assim dizer, não é? Acaba por perder a espontaneidade, Exato. o desejo, a química. Eu não tenho a experiência dela, Confessa lá, Roberto. nem que eu vivesse 1000 anos eu Confessa. teria. Nem que eu vivesse 1000 anos e fosse muito mais bonito e mais interessante. Eu nunca chegaria a esses números. Da minha parca experiência, aquilo que tu disseste, todos esses fatores são fatores no limite de miopia. Ao longo do tempo, afinal não estava a ver tão bem. Tu podes chegar Sim. a um ponto em que, ok, mesmo após a miopia, ainda há qualquer coisa que se aproveita. Eu sei que isto não é linguagem satisfatória. Alguém está numa relação... É verdade. Não é uma linguagem muito romântica, mas parece-me... não é? Olha, estive a ver aqui melhor E isto não é bem nada. e afinal. Parece-me que as relações tendem para aí. Há um grande entusiasmo e todas estas coisas, ritual, todo o tipo de rituais da sedução, o falar, seja várias sessões de sexo e por aí afora, parece-me que é sempre a resvalar. E o resvalar em direção à realidade, sendo que a realidade nunca é tão intensa como o início. Pois as coisas duram ou não duram, se o destino final não é o início, mas não está assim tão mal. Não está assim tão mal. Depois dessas quedas, Roberto, fiquei bem deprimida agora. se imaginarmos que Fiquei do super início... deprimida com o que tu disseste. Eu só trago verdade. Não, porque repara, tu resumiste uma relação à dança do acasalamento, Sim, exatamente. à arte do flerte e sedução, e Sim. culmina. E tudo isso como variantes de miopia. Não, espera, que culmina toda essa parte espetacular e cheia de hormonas a borbulhar, culmina com. Ai, que está-me a faltar a palavra. Culmina com o ato físico, não é? Que é aquilo que a pessoa está ali a ansiar depois de estar a ser torturada por vários métodos. Por partículas minúsculas, não é? Ou seja, Exato, tipo, somos uma pelas espécie... hormonas, pelo flerte, pela sedução, por tudo. E depois tu dizes que dura porque a pessoa olha para o total e diz assim, tá bem, pode ser. Eu fiquei deprimida. Eu até te posso dar uma imagem ainda mais sinistra. É esta a imagem que eu tenho na cabeça. Não sei se quer. Eu usei uma imagem mais soft. A imagem que eu tenho na cabeça quando penso nisto é uma espécie de acidente em que o carro vai capotando pela ribanceira abaixo e depois vai uma equipa de desencarceramento. O gajo ainda está com vida. Acho que lhe falta para aqui qualquer coisa. E a questão é, tu contentas com aquele ser
que está ainda com vida do carro está em vias de ser desencarcerado ou não? Ou dizes, pai, não estou para isto. Sabes que eu acho que, e isto nada tem a ver com comédia, mas isto é um assunto que eu acho que dá pano para mangas para a comédia. Há uma grande faixa de pessoas, ou uma grande quantidade de pessoas, que não sabe separar o sentimento de paixão com o de amor. E acham que uma relação é um constante estado de paixão. E não é. Uma relação. Agora és tu que me estás a tirar o tapete. Pá, não, e continua. Estou-te a tirar o tapete? Estou a brincar, estou a brincar. Não, mas é verdade, porque pelo menos é assim, é verdade, é a minha verdade, obviamente. Primeiro, é impossível tu viveres constantemente num estado de paixão, não é? Acho que morrias em pouco tempo, acho que isso está cientificamente. Sim, mesmo biologicamente falando. Biologicamente falando, é impossível. E depois é aquela situação de tu, quando te começas a relacionar com alguém e tens um relacionamento que começa a ficar estável e confortável, esse conforto tem coisas boas e tem coisas más, não é? E o que faz uma relação durar e manter-se é o que pesa na balança, o bom que pesa na balança ser mais do que o mau do conforto. Não é do desconforto, é do conforto. Esse conforto tem o lado bom, tem o lado menos bom. E o lado bom tem de pesar mais para tu te manteres ali. E uma relação, na minha opinião, passa por várias fases, que é, depois de passada a paixão e de tu definires que efetivamente tens sentimentos mais profundos por aquela pessoa que te fazem continuar ali, tu tens fases em que estás completamente desapaixonada e fases em que parece que te voltas a apaixonar outra vez e fases em que estás só confortável e está tudo bem. Pronto. E depois o culminar dessas fases é que dita se a relação dura ou não. Esta é a minha perspectiva. Eu não tenho a perspectiva daquela senhora, que eu nem me lembro o nome dela, que esteve com 1000 homens e certamente, fazendo fé nos números, tem muitos números, consegue ter uma leitura mais ou menos acertada, pelo menos segundo a experiência dela. Essencial, seja nisto, seja noutras coisas, às vezes até na comédia, tem muito a ver com o toque. Antes do toque, tu consegues criar várias ficções à tua volta. O que é que pode ser, o que é que não é, mas a partir do momento... O tato tem este lado de desmistificador. A partir do momento que tocas em alguém, acontece a mesma coisa com o olhar, mas o olhar tem este lado também vê, mas não vê ao mesmo tempo. Mas eu acho que o olhar tu consegues iludir-te. O olhar, talvez numa fase mais avançada, consigas realmente ver a pessoa. O toque, aquilo que os poetas e alguns filmes celebrizaram como o beijo, que o beijo dita se é verdade ou não, eu arriscaria a dizer o toque. A partir do momento que tu tocas, percebes esta pessoa existe ou não existe. É válido para filmes de terror ou não. A partir do momento que tu tocas em alguma coisa, tu sabes, isto existe ou não existe. E como nós vivemos... Olha que eu arrisco dizer que há poucas coisas tão más como um mau beijo. E não tem nada a ver com a pessoa que dá o beijo, tem a ver com as pessoas não encaixarem. Às vezes tem a ver com a pessoa também. Estou aqui a ser demasiado boa. Sim. Epá, eu acho que é mau, muito mau. Eu estava a tentar arranjar aqui uma justificação para quem beija mal. Não arranjes, deixa só as pessoas beijar mal. Pode haver uma justificação para às vezes as pessoas não encaixarem a beijar, que é diferente. Eu não sei se este paralelismo é amigo dessa situação. Espero conseguir verbalizar aquilo que estou a pensar, que é, por exemplo, tu conheces uma pessoa não com intenções de relacionares e rebolares e friccionares carnes e etc, etc. Rebolar? Friccionares carne? Nunca mais vou massajar carne de porco da mesma maneira. E estava a falar de rojões, calma. Estou a ler demasiado Marquês de Sade ultimamente para... Eu acho que sim. Havemos de voltar porque há um episódio muito engraçado no Marquês de Sade e, bom, se eu não me esquecer, havemos de voltar lá. Agora perdi-me. O que é que eu queria dizer? Estavas a tentar arranjar um paralelismo para uma situação em que a pessoa beija mal. Certamente já conheceste pessoas, e eu recordo-me de algumas na comédia, em que deixei-te de ver, mas espero que me ouças na mesma. Estou a ouvir. Isto foi abaixo aqui a câmara. Certamente já tiveste esse encontro em que a primeira interação, ou as primeiras interações, tu sais com esta legenda: epá, eu nem gosto desta pessoa, não sei porquê, mas eu não gosto desta pessoa. Às vezes confirma-se, e outras vezes essa pessoa desmente essa primeira percepção. Eu já tive alguns desmentidos desses. E eu não sei se isso eventualmente poderá acontecer no caso do beijo. O que pode acontecer é, a partir do momento que há um mau beijo, certamente a pessoa
Não Perde o equaciona. encanto. E vamos tentar daqui a uns meses, pode ser que isso não acontece numa situação real. Mas não sei se estas situações não são assim tão... Epá, se calhar aqui há um parentesco. O teu paralelismo comigo não funciona muito bem, porque Ok. eu sou aquela pessoa que eu nunca gosto de ninguém à partida. Ok. Acontece um pouco Ok. ao contrário, Ok. eu nunca gosto Ok. e depois de repente eu digo assim, olha, afinal até gosto da pessoa. Nunca acontece eu gosto de toda a gente e depois, olha, enganei. Não, isso não acontece. O teu ponto de partida é as pessoas são todas uma merda, não é? Não, não é, são todas uma merda, eu é que, basicamente, como é que eu explico isto sem parecer uma verdadeira cabra? Então, Temos tempo. eu tenho amigos de há muitos anos. Eu tenho um grupo de amigos grande. E então eu às vezes não sinto muita necessidade de me relacionar logo com as pessoas, muito, estás a ver? Eu tento ser cordial e diplomática com toda a gente e educada sempre. Eu nem sempre tenho interesse em conhecer as pessoas. E isto dito assim soa super mal, mas é verídico. Não quer dizer que eu não tenha interesse nas pessoas, não é a minha primeira intenção ficar amiga de alguém. Basicamente porque eu sinto que tenho os meus postos de amizade ocupados, percebes? Se aquela pessoa me interessar e eu achar que, ok, eu estou a gostar bastante de conhecer esta pessoa e sem dúvida vejo-me a ter um relacionamento de amizade com ela, eu vou logo abrir as portas, porque eu gosto de conhecer pessoas. Eu não sinto aquela necessidade de ficar logo amiga de alguém, sabes? E quando as pessoas são do género de ficarem logo amigas ao fim de 2 horas, eu sinto-me um bocadinho incomodada. Estás um bocadinho a invadir o meu espaço. Cada pessoa é uma pessoa, mas por acaso acho sempre estranho quando há essa propensão para a amizade instantânea. Obrigada. Senti-me validada. Mais uma vez, não tenho a experiência dessa mulher no que toca a amizades. Não sei quantos números é que eu tenho na cabeça. Tens Mas de saber o teu body count de amigos. assim de repente, se eu tivesse que fazer uma folha de cálculo em cima do joelho, muitas dessas pessoas que são prontamente simpáticas, envolvidos uns dias, uns meses, chega à conclusão que são os filhos da puta. Normalmente há uma correlação. Há maior probabilidade da pessoa que é muito simpática assim que a situação se apresenta logo no início, envolvidos uns tempos, percebe, aquela pessoa era só uma filha da puta, só que... Disfarçada de cordeirinho. Ou há uma constância, a pessoa era antipática e continua antipática, ou seja, está a ser coerente, ou então a pessoa que nem se dava muito no início apenas era, ou estava magoada, ou é o feitio dela por variedíssimas razões, mas se a distância encurtar, seja pela via amorosa, seja pela via da amizade, percebes, esta pessoa é muito fixe. Sim. Não gosto nada de generalizar. Em nada. Mas não há problema. Sim, mas pronto. Mas sem tentar generalizar, eu mais facilmente dou abertura a alguém que, à partida, assim num primeiro contacto, é mais reservado, como eu, do que alguém que vem logo muito pronto, como se já nos conhecêssemos desde a primária. Porque eu fico pé atrás, do género, porquê? Mas já ninguém é assim depois dos 30, tipo... Sim. Tu não sofreste até aqui? Como assim? Tu não tens bagagem? O que é que se passa contigo? Viveste dentro de uma gruta? Pronto, eu confesso que eu fico ainda mais reservada com pessoas que são logo assim muito, muito abertas, do género, vamos fazer amigos como se estivéssemos no jardim escola. Sim. Está, mas podem ser excelentes pessoas, eu não estou a pôr isso em causa, mas a verdade é que eu própria me sinto mais inibida se a pessoa for logo assim muito, muito intensa. E não queria usar a palavra intensa, mas intensa. Eu estou-me a rir porque estou-me a recordar de uma das últimas vezes que fui a Lisboa e assim que cheguei deparei-me logo com algumas conversas à minha volta. Se calhar foi sorte. Aquelas conversas que eu ouvi assim que saí do metro, vários cachos de pessoas a utilizar a mesma expressão que foi à volta desta expressão, ou variantes. Não tens uma carapaça emocional. Uma janela, sei lá, de 2, 3 minutos, alguns casos de pessoas a dizer tu não tens carapaça emocional, tu não tens carapaça emocional, tu não tens carapaça emocional, e eu pensei, olha, cheguei à capital da terapia, porque no Algarve não assisto. Muito raro alguém estar a falar com um amigo, utilizar esta expressão, uma variante dela. Não, por acaso não sei se já ouvi, mas
Se calhar foi um evento cósmico, nunca aconteceu e eu apanhei ali Eu acho que acho que quando saíste do metro entraste num buraco negro, não sei o que aconteceu, mas... Foi ali mais ou menos na altura da Feira do Livro. Isto não faz parte da minha realidade. Não sei se estavas à espera que a conversa fosse por aqui, mas a conversa... Eu não estava à espera de nada, Ok, eu ok. deixo a coisa fluir. Se há algum amigo, imaginando que a amizade é uma espécie de clube e para aderirmos a esse clube temos de preencher uma ficha de inscrição e a pessoa tinha de fazer uma espécie de CV. Eu serei bom amigo por isto e por isto. Eu adorava, isso era mesmo giro. Que requisitos é que a pessoa tinha de ter para tu, pelo menos... Que é aquilo que acontece basicamente com um CV. Há uma pilha de CVs e depois há qualquer coisa que, para o empregador, ok, isto é capaz... Pode ser uma mentira, não é? Mas É mais fácil dizer-te o que é que me afasta de pessoas. O que me afasta de pessoas é pessoas que são demasiado sensíveis e quando eu digo sensíveis não é a sensibilidade emocional. Por qualquer coisa, ou porque algo não é da maneira que elas querem, ou porque alguma coisa não corre como elas imaginaram, ou porque a pessoa não pensa da mesma maneira. Pessoas que são demasiado sensíveis a situações que vão contra as suas ideias pré-concebidas. Eu não sei muito bem lidar com isso em pessoas adultas, porque eu quando tenho uma opinião muito forte sobre algum assunto, eu, regra geral, eu ouço se as pessoas o quiserem debater, mas se as opiniões forem muito, muito diferentes da minha, eu até posso dar a minha opinião, mas eu não vou entrar em debate, porque eu nunca me vou chatear com alguém que eu gosto por estar só por querer que a minha ideia ganhe ou por querer incutir-lhe o meu ponto de vista. Isso não vai acontecer. Portanto, eu prefiro dizer não quero falar sobre esse assunto. E pessoas que amuam ou ficam muito, sim. muito magoadinhas ou têm assim atitudes um bocadinho mais infantis por causa disto, por exemplo, ou porque eu fiz alguma coisa que foi contra aquilo que elas tinham imaginado que eu iria fazer, eu não sei lidar com isso, porque eu consigo lidar com isso com o meu afilhado que tem 10 anos, não é? Consigo lidar com os amuos dele e com os amuos de crianças, não consigo lidar com amuos injustificados de pessoas adultas. Porque se eu fiz alguma coisa que tu não apreciaste, aquilo que eu espero de ti como meu amigo é que venhas ter comigo e digas, olha, não apreciei aquilo que fizeste, e que eu tenha uma oportunidade de dizer tens razão ou vou validar aquilo que tu estás a dizer, mas a minha perspectiva foi esta e não foi com essa intenção. Ou seja, que me deem pelo menos a oportunidade de eu explicar. Se quiserem ficar chateados depois disso, tranquilo, porque eu também acho que quem se chateia tem dois trabalhos, que é ficar chateado e deixar de estar, portanto, é consigo próprio. Pronto, não sei lidar com amuos e sensibilidades muito macias, muito tenrinhas. Sim, há pontos onde convergem, mas a palavra-chave que tu disseste, o amu, que era uma coisa típica até uma certa idade e depois raramente era vista, a não ser se eu recuar uns anos, as crianças eram seres que podíamos reconhecer que eram suscetíveis de amu e depois mais tarde, na idade adulta, havia se calhar dois ou três tipos de pessoa, ou era o filho mimado, que às vezes acumulava, era o filho mimado de uma família muito rica. À exceção desses dois ou três exemplos, era muito raro ver alguém a partir dos 20 e tal a amoar. Eu acho que agora vês imenso. Sim, eu vejo cada vez mais em pessoas que eu não estava à espera. Por exemplo, tenho uma amiga que é pintora e às vezes entramos em certas esquinas e quando eu dou por ela estou a armar a puta. Não. Pronto, porque Porque raio, tu que estudas arte, uma parte importante da tua vida, quando entramos aqui numa esquina, começas logo muito defensiva a dizer mas isto é a minha verdade. Eu não quero saber se é a tua verdade. Eu estou a dizer isto, tu dizes aquilo e vamos por aí afora. No limite, eu tenho lido umas coisas e ainda ninguém alcançou a verdade. Ainda não há registro, os jornais ainda não abriram, os noticiários. Está tudo despachado, fechamos o dossiê da verdade. Está sim, fechado, a verdade é isto. Está ouvi dizer que fechado. ainda ninguém é Deus. Portanto, eu Fechado. acho que ainda não chegámos Por aí. outro lado, também acho que já vai sendo tempo da gente fechar os dossiês da verdade, da vida, do amor, porque andamos aqui desde o início a tentar perceber o que é isto e ninguém chega a conclusão nenhuma. Sobretudo quando são estas pessoas que fazem da vida, passeiam-se pelo palco das sensibilidades e etc, etc, e defendem-se logo assim que acarinho aquilo que as pessoas estão a dizer, não há Sim. problemas. Assim que eu apresento
Um ponto de vista divergente. epá, arma-se logo uma confusão. Pois, E eu assim, também não sei lidar com essas coisas, mas normalmente nessas situações eu retiro-me um bocadinho de cena. eu por acaso retirava, mas agora dá-me pica. Cada vez mais. É mais para o sarrabulho e opa, Se vamos for para. alguém que é importante para mim, eu retiro-me de cena. Se não for importante para mim, eu vou bater o meu ponto. Mas sempre sem discutir, porque eu sinto que eu não. Pá, sinto que perder energia com esse tipo de E- discussões é completamente desnecessário e só me vai desgastar a mim. A pessoa, no fim do dia, vai seguir com a sua opinião, a Sim, achar que é sim. o maior. Sim, sim. Na maioria das vezes é isso que acontece. Na maioria das vezes Pronto. é isso que acontece. Por E então exemplo, protege-me um bocado. nas redes sociais eu nunca me atiro. Às vezes até estamos a falar no mesmo tom. Epá, eu nem vou perder tempo a falar nas redes sociais à volta de um. É muito raro, é muito raro. Se me vires E- fazê-lo, é mesmo porque eu ou recordo. estou irritada e me apetece bife. Perdi muito tempo a discutir merdas que sem interesse nenhum. Uma piada há uns, sei lá, uns 10 anos, escrevi um onliner sobre o divórcio. Eu já não sei qual era a ideia. E entretanto Sim. apareceram lá meia dúzia. Foram todos homens divorciados. Tu só me estás a dar razão. A forma como ele respondeu só estava a dar razão à piada. A espumar já da boca e eu sempre a meter carvão. Chega a um ponto, epá, não vale a pena. No entanto, esquecendo o lado político, porque estamos a viver tempos, há momentos em que a pessoa, ao dizer determinada coisa, a tua percepção em relação à pessoa pode mudar completamente. Certo. E aí depois podes escolher sim ou não. Apesar disto, eu também me recordo das palavras de um poeta Drummond, o poeta Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, a respeito destas coisas, às vezes, se está atento à atualidade, e ele dizia algo como isto: eu tenho os gregos em atraso. E eu nunca me esqueço disso. Eu tenho também os gregos em atraso. Eu tenho coisas muito importantes para ler. Eu não posso estar a perder tempo a coisas da Sim. internet. Eu vou morrer, não sei quando, e estar a abdicar de ver e, pensando em quadros, ler as melhores coisas já foram feitas para estar aqui a trocar. Isto não vai dar a lado nenhum. Eu, por Sim, acaso, é completamente estéril, não leva a lado nenhum. no entanto, há aqui sempre o lado de, enquanto humorista, epá, isto tem muita graça. Estar a perder tempo com coisas inúteis tem muita graça. Sim, mas lá está, se estiveres no mood de perder tempo em prol da comédia, tranquilo, também não, se calhar até sais dali com material. Se calhar Agora, não quando estás sais. naqueles dias em que só vais gastar a tua energia, é pá, se calhar não vale a pena. Muitas das vezes não tiras nada. O que as discussões de internet nos dizem, mais uma vez, não tenho 1000 casos para fazer aqui uma fórmula. As pessoas nunca estão a discutir aquilo que estão a discutir. É sempre outra coisa. Não é pelo facto do comediante ter feito aquilo ou dito uma piada sobre violação. Para onde é que eu vou apontar os canhões? E é para aquilo. Porque muitos deles, Sim. para quem tem boa memória, depois dá-se o caso dessas coisas muito engraçadas. Naquele dia estão a bater naquele comediante devido àquela piada. E meses mais tarde estão a elogiar outro comediante que faz parte da ala política deles com uma piada exatamente igual. Qual é a Sim. coerência que está aqui? Não há coerência. Eu acho que as pessoas, quando criticam piadas e caem em cima dos comediantes, as pessoas. Eu acho que há uma grande falta de saber despir o fato da sua própria dor, sabes? Eu respeito que alguém não goste de determinadas piadas porque lhe tocam de uma certa maneira. Respeito isso. Mas aí entramos Mas outra isso vez. não te dá o direito de caíres em cima da pessoa que o fez. Porque aquilo magoa-te a ti. E magoa-te a ti porque tu tens o teu fardo em cima, a tua vivência, as tuas experiências e aquilo tocou-te de alguma forma. Porque se assim fosse, nós não podíamos falar com ninguém, não é? Porque se eu num dia estiver mais mal disposta e tu tiveres a passar uma fase muito difícil, e eu te responder torto, tu me disseres, então bom dia, e eu digo, bom dia, O o caralho. caralho, pronto. E tu ficas amuado por causa disso, então ninguém se dá, não é? Porque nós não estamos sempre todos em sintonia, e eu sinto que a crítica aos humoristas e às piadas é exatamente a mesma coisa. Não há assuntos tabu para fazer piadas, há gostos e preferências, tal como em tudo o resto, tal como na sexualidade, tipo, tu gostas de mulheres, eu gosto de homens, mas se tu gostares de homens, eu não, e então? Eu vou-me atirar para cima de ti, tu gostas de homens e estás-me a fazer, a fazer concorrência. É a mesma coisa. Pá, eu acho que as pessoas esquecem que não vivem na sua própria bolha e que a sua própria bolha não é a verdade e que. Ai, é Pois, isso que me cansa. isso aí foi o que foi sendo construído ao longo destes últimos anos, muito por culpa das redes sociais. As redes sociais vão-nos fechando em bolhas cada vez mais curtas. Estás na tua bolha, estás com a tua tribo, estamos aqui a falar o mesmo dialeto, e depois vês alguém a aproximar-se da bolha com uma linguagem diferente. Epá, Yeah.
este gajo é muito estranho, porque de repente está a dizer uma coisa que não entra aqui na bolha. Das duas, Yeah. uma. Ou tu articulas aquilo que vem de fora, ou tentas chacinar aquilo que vem de fora porque contradiz a tua realidade. Aquilo que estavas a dizer bate com o assunto anterior, que é, se acatamos muitas dessas críticas, a minha crítica em relação a essas críticas é que muitas vezes não são críticas. São só disparos à queima-roupa. É muito raro ver uma crítica que tenha como foco a piada. Não, nunca é Nunca sempre, é. tu nunca passaste por Sim. isso, porque tu de certeza que não sei o quê, porque se tu vivesse o que eu vivi. Nesse campeonato das sensibilidades, se acreditarmos que aquilo que as pessoas dizem é a minha verdade, a partir do momento que isso é um dogma, não há forma de refutar, se acreditarmos nisso, que isso magoa visceralmente a pessoa, então estamos lixados. Se a piada Mas, realmente magoa, então Roberto, depois é eu sempre. acredito que aquilo magoa visceralmente alguém. A questão é, tu tens duas opções: cair em cima de quem fez a piada e chatear-te ainda mais do que já estás, ou ignorar simplesmente que aquilo te passou à vista dos olhos e seguires a tua vida. Há este lado da sensibilidade em que está tudo à flor da pele e nota-se que o mundo está todo. Parece que ao mínimo detalhe isto arrebenta tudo, parece que estamos a dançar em cima de uma rio de Sim. pólvora. E depois do outro lado, eu acho que a comédia tem este lado da imediatez. Alguém que quer criticar, a comédia é sempre um alvo muito fácil. Por exemplo, é muito mais Sim, fácil é criticar. facto, estamos super expostos. E é muito mais fácil, por exemplo, criticar uma piada sobre violação do que criticar a violação, que é um tema muito mais vasto e que quem fala nisto fala na guerra. É muito mais fácil criticar uma piada sobre guerra, é muito mais fácil criticar uma piada que verse sobre a crise na habitação do que sair para a rua e vamos lá ver o que é que podemos fazer. Mas isso com certeza, e digo-te com bastante certeza que as pessoas que se insurgem na internet, nas redes sociais, com piadas sobre esses tópicos quentes, não são as pessoas que vão para manifestações. Estão Sim, sossegadas na vida delas porque não piquem a minha bolha. exatamente. Eu recordo, eu nem vou dizer o nome, porque nem me lembro bem o nome dela, mas eu recordo há uns tempos, eu já não sei a respeito do quê. Muita gente saiu à rua, sobretudo em Lisboa, em roda de uma causa. E ela disse: Eu estou convosco, mas agora estou na praia. Ai meu Deus, eu estou convosco, mas agora estou na praia, muito bom. Surgiu um género de ativismo em que toda a gente levanta a sua cartolina digital. Eu estou aqui, Sim, mas estou sim, na praia, não é? Eu também não vou. eu acho que isso é muito engraçado. Eu vejo o ativismo como É uma, um ato. é uma merda muito a sério. Seja Não, qual não é for só a. o ser sério, é um ato, Sim, tipo, é isso mesmo. tu vais-te abnegar de alguma forma e de alguma coisa para ir fazer por Entre, uma causa. estávamos a falar do amu, das sensibilidades, da crítica. Nunca é uma crítica boa. Estávamos a falar do ativismo. Sim, do ativismo de sofá. Sim, eu acho que o ativismo é exatamente o contrário disso, é tu fazeres algum esforço, fazeres algum sacrifício em prol de algo. E para mim o ativismo de sofá não faz sentido por causa disso, porque que sacrifício é que tu estás a fazer ao fazer posts na internet e Sim, sim. stories no Instagram? Pá, para mim não faz sentido, isso é zero esforço, é hipócrita e mais vale estás quieto. Se tu não vais para lado nenhum fazer nada, se tu Mas não vais influenciar nada, nem que seja com a tua voz, na internet para mim é completamente estéril. não achas que é uma característica que define estes últimos anos? Isto sempre houve, Acho. mas se tivéssemos que arranjar uma palavra para definir estas últimas décadas ou estes últimos 15 anos, é a hipocrisia. Depois daí deriva tudo, seja o politicamente correto, seja etc, etc. O Eu acho. politicamente, sim, a hipocrisia para mim é a mãe disso tudo. Tudo o que é o politicamente correto, as opiniões completamente extremadas que depois as pessoas nem sequer as praticam. Se tu fores olhar com olhos de ver para aquilo que as pessoas fazem, para aquilo que as pessoas dizem. Há pouco estávamos a falar de amigos e de relações, não querendo exigir a perfeição de ninguém, porque não sou perfeito, mas eu acho que é uma das características que eu procuro nas pessoas. A menor distância entre a palavra e o ato. É aquilo que eu Certo? procuro. Certo? Todos nós temos as falhas, nem sempre E conseguimos todos cumprir. falhamos, de certeza que já foste hipócrita alguma vez na Sim, tua sim, sim, vida, sim. já todos fomos, mas tentas que isso não seja a tua base de caráter. Tento que não seja sistemático e que o fosso entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço seja enorme. Eu tento procurar isso e até enquanto comediante também. Apesar de não propagar verdade nenhuma, mas caso vá para aí, imaginando que eu fazia algo mais político, se eu estou a pregar uma coisa e na prática faço outra completamente contrária,
Eu pelo menos não consegui viver com isso. Tenho que me tornar melhor hipócrita. Com o Olha, tempo. a minha avó dizia, a minha avó usava muitas vezes aquela expressão do mais depressa se apanha um mentiroso com um coxo. E isso é um facto. Tu até podes enganar as pessoas durante uns tempos, mas depois és apanhado de alguma maneira ou por alguma circunstância. Eu em tempos acreditava nessa frase. Epá, eu acho que acredito bastante. Eu acho que vem sempre à tona. Vem sempre à tona, quando nós pensamos assim de forma genérica, isto está melhor, está pior. Eu acho que está mais ou menos a mesma coisa. O ser humano pouco difere daquilo que era no início. A única coisa que mudou realmente é a complexificação de tudo. Tudo se tornou mais burocrático. Entre um ponto A e o ponto B há um labirinto. É o sonho da burocracia, é o sonho do neoliberalismo. Por um lado, defende a eficácia, por outro, planta labirintos entre o ponto A e o ponto B. E como há um labirinto do ponto A ao ponto B, se a tua intenção é descobrir se é verdade, se é mentira, supondo que já sabes, mas o ato de tentar passar isso ao outro é um labirinto, quando chegas ao fim já toda a gente perdeu o interesse. E Sim. como vivemos nessa sociedade veloz em que tem de ser já, tem de ser agora, como advogada, background em advocacia, se calhar até te faz alguma confusão. Neste mundo cada vez mais rápido e na internet, toda a gente é uma espécie de juiz de bancada, não é? Toda a gente, completamente. Não é? Não. E toda a gente sabe tudo. Toda a gente percebe de lei. Toda a gente sabe tudo. Não te faz confusão esse tipo de julgamento instantâneo? Sabes qualquer coisa por alto e de repente, ok, esta pessoa deve ser julgada por isto e por isto. Sabes o que é que me faz mais confusão no meio de tudo? E agora estou-me a lembrar de uma situação específica e isso faz mesmo muita confusão e deixando mesmo totalmente de lado qualquer hipocrisia, porque eu acho que já todos nós tivemos algum momento em que julgámos uma situação precipitadamente e se calhar depois E vais fazê-lo. E vais fazê-lo novamente. Isso. Fala-se muito de empatia. Agora, está na moda falar de empatia. Empatia é uma palavra que deve ter sido descoberta há pouco tempo, não sei. Eu não sei se é do século XIX, se é do início do século XX. Porque eu já estive a ler sobre isso e há um psicólogo, foi ele que inventou essa palavra. Pronto, mas as pessoas descobriram-na Sim, descobriram agora. Pai, desde É, 2019 ou assim, sim. 2018. Pronto, então agora toda a gente fala de empatia. E é mais empatia, por favor. Esteja no hashtag, está tudo bem. E eu acho que as pessoas não sabem o que é que significa empatia. Porque na realidade tu não consegues fabricar a empatia. Tu és empático ou não és. E isso é o que eu acho. É a minha verdade, lá está. Tem uma razão de ser. Há alguns filósofos que se debruçaram sobre isso. O problema desta nova empatia burguesa é uma espécie de oxímoro. O que eles estão a dizer não é empatia, é empatia seletiva. Tu tens de concordar neste e neste critério. E Sim, é sempre seletivo. E a empatia a existir só pode ser de uma forma, tem de ser uma empatia universal. Exatamente. Se tu começas a selecionar, deixa de ser empatia. Mas não é. Aquilo que tu vês não é. É tipo, eu sou empática, mas isto é o meu limite. Não, a empatia não tem limites, porque se tu fores uma pessoa empática em todas as situações. Há uns tempos, não foi há muito tempo, foi esta semana, acho eu. Desculpa-me esta à parte. Se calhar és a pessoa ideal até para detalhar esta à parte. Há um documentário qualquer que quando nós vemos seja um serial killer, um gajo maluco. Ao vermos aquele documentário, tu percebes que houve uma trajetória para aquela pessoa se tornar naquela pessoa. Ninguém está a dizer, a partir do momento que humanizamos esta pessoa não devia ser alvo de um processo. Não é isso. Há uma razão pela qual esta pessoa foi para aqui. Se desviou. Nós somos fruto das circunstâncias e depois lutamos com estas circunstâncias, vamos para um lado ou vamos para o outro. Eu não sei se tu te apercebeste, tu também estás no Threads, não estás? Estou de vez em quando, não com a tua intensidade nem com a do Álvaro, toda a gente lhe dá não, pau. Fazes bem, toda a gente dá para o Álvaro está a jogar Catan há 3 dias. Eu por acaso tive para responder, mas depois passou-me. Tu tens de fazer uma lista ao contrário. Quem é que não dá pau? Não era mais fácil. Não é toda a gente. Disse-lhe mesmo, estás a jogar Catan? Porque parece mesmo. Opa, aconteceu lá uma situação qualquer que eu também só me apercebi já um bocado fora de horas, que uma miúda que pelos vistos gosta de armar scams tinha publicado uma fotografia que pelos vistos era do Pinterest, era da internet, como se estivesse a fazer uma sessão de quimioterapia e a dizer que estava... Viste isso? Pronto. Não vi, mas eu já vi coisas dessas, seja no Twitter. Pronto, contextualizando quem está a ouvir e que não percebe nada do que eu estou para aqui dizer, a miúda fez um post a dizer que
a vida dela era muito difícil, que estava com cancro, que tinha iniciado os tratamentos de fisioterapia, disparate, de quimioterapia. Não é disparate, se é uma burla, podes disparatar à vontade. É o que eu quiser. Só faltava alguém corrigir. Não é fisioterapia. Tu isto é uma burla, deixa-me falar à vontade. Continua. De quimioterapia e com uma fotografia sacada da internet. As pessoas, claro que houve pessoas que acreditaram, né? Depois houve alguém que descobriu que a fotografia, há sempre inspectores online, não é? E alguém descobriu que a fotografia era do Pinterest e que não era ela. Depois veio alguém dizer que a miúda já tinha feito outros scams, inclusivamente já tinha angariado dinheiro através de transferências MBWay porque tinha um gato no veterinário com uma conta muito elevada para pagar. Era tudo mentira, acho que nem gato tinha. Pronto. Ela no Pinterest com os quadros. Este é o quadro do cancro. Este é o quadro do gato. Né? Para todos os scams que ela tem. Isso dava quase um documentário. E o que aconteceu ali foi, eu já só apanhei aquilo no fim, então eu nem falei sobre o assunto, comentei um ou outro post sobre aquilo. O que me fez muita confusão foi toda a gente a cair em cima da miúda por aquilo que ela estava a fazer. Eu não estou a validar aquilo que ela estava a fazer, o que ela fez foi profundamente errado. A questão é, começou uma onda de hate à miúda que tu não sabes o que é que está do lado de lá. Uma pessoa que sente a necessidade de fazer este tipo de coisa para chamar a atenção ou para pedir dinheiro, ela não estava a pedir dinheiro neste, portanto eu entendo que tenha sido um pedido de atenção. Olhem para mim, deem-me atenção, sintam pena. E o hate que foi lançado para cima da miúda, eu só pensava, se a miúda for tão problemática da cabeça como aparenta por estas publicações, com um bocado de sorte, ela é só uma palerma e isto não a afeta, mas se a miúda for realmente problemática e se tiver efetivamente algum problema de um foro psicológico, o que é isto? Tu não sabes, quando estás na internet, o que é que está do lado de lá. Tu não sabes com o que é que estás a lidar. Não sabes se estás a lidar com palerma, não sabes se estás a lidar com um idiota, não sabes se estás a lidar com alguém extremamente frágil a nível psicológico e não sabes se estás a lidar com alguém que não vai de todo saber lidar com aquela quantidade de crítica e hate, independentemente de ter feito algo muito errado e condenável. E é aqui que falta toda a empatia. Em vez de se dizer o que ela fez foi errado, mas parem de lhe cair em cima porque vocês não sabem o que é que está do lado de lá. A única coisa que se diz é ela é doente mental, ela é uma deficiente, ela tem problemas naquela cabeça, ela devia era ter cancro a sério, cenas assim nela, percebes? E, desculpa, fugiu-me. Pronto. Empatia, porque o Sinel estava no palco, mas vocês não estão. Tenham empatia, nem que seja para ficar calados. E às vezes a empatia é ficar calado. Mas essas situações não põem a nu, e é um nu que nem é artístico, nem dá para tirar gozo de nenhuma ordem, que é... Às vezes dá-me a ideia que a internet... E quando nós falamos de internet, estamos sempre a falar de redes sociais, parece que o resto da internet desapareceu. Nós estamos todos nas redes sociais. Sim, vou fazer um site para aqui, ninguém está lá. Está tudo nas redes. Não digo um clima calmo, porque nunca está calmo. Estas situações são sempre o pretexto para darmos vazão ao ódio. Para explodir, sim. Os comediantes são alvo fácil, porque já vi casos do género de alguém põe like numa piada e depois aquilo rebenta, ele tira o like e vai... bater no comediante. Aliás, até eu te exemplo. Quantas vezes? Foi alguém, uma mulher qualquer, e depois, até acho que é alguém que durante muito tempo fazia críticas. O chefe Jamon, será? Fazia críticas, dava uma pontuação, e a primeira interação, ela acho que tinha feito por ela um prato qualquer. Ele deu-lhe uma pontuação fraca, mas aquilo é tudo no gozo, e ela levou no gozo esta personalidade do Twitter, que como já é minimamente relevante, fixe. No dia seguinte, acorda completamente alterado. Olha-me este gajo, quem é que ele pensa que é para me dar esta pontuação, mas isto não sei o quê. Levou tudo muito bem, foi dormir, quando acordou, aproveitar isto de outra forma. Isto é o exemplo da internet. É uma situação, seja ela qual for, como é que podemos lucrar com isto? Está toda a gente com esta cabeça. Sim. E eu acho que há uma coisa também, que eu espero sinceramente nunca perder, que é, eu vejo muita coisa estúpida e que eu tenho opinião e eu simplesmente passo em frente, às vezes até começo a escrever o comentário e depois vejo assim, não vale a pena, apaga lá isso. E apago e sigo a minha vida. E eu gostava que as pessoas tivessem esta capacidade de não vomitar tudo aquilo que pensam. Porque, às vezes não vai acrescentar nada. Sim. É só ridículo. Nunca aconteceu a pessoa escrever
e tu olhas para o comentário dessa pessoa, olha, um Platão no Twitter. Sim, Não se sim, vai perder é. um gênio. Não vai, porque se tens mais de 35 anos e não tens um livro escrito, se calhar não é agora que vai acontecer porque estás nas redes sociais. Exatamente. Pode Estás a eventualmente ver? acontecer, cá há alguns casos. Pode, não estou a dizer que não acontece, estou a dizer que não é pelas redes sociais que Sim, vai sim, sim. acontecer. E não precisamos de mais Pedro Chagas de Freitas. Pô, já há aí uma bela família. Eu já perdi de vista, mas houve aí Ele bloqueou-me, sinto-me bem orgulhosa. por alguma situação em específico. Porque eu fiz um repost de qualquer coisa que ele escreveu, mas já nem me lembro sequer o que é. Fizeste uma laracha à volta do Pedro Chagas Freitas? Eu fiz uma laracha à volta do Pedro Chagas de Freitas. Não me lembro o que é que foi. Lembro-me que ele escreveu uma porcaria qualquer e eu. Foi uma porcaria Claro que foi qualquer. uma porcaria qualquer, mas nem sequer tinha. Opa, não me lembro mesmo o que é que era. Eu adorava saber o que é que era, Deve mas ter não que me ver lembro. com. É sempre. A temática dele é o sexo normalmente e Não, depois. não, mas o meu comentário não teve a ver com isso. Foi tipo, eu fiz um repost e disse: vocês preocupados com não sei quê e está aqui o rei das banalidades. Sim, 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 sim. Escrevi assim uma cena deste género, Sim. fazendo repost do que ele tinha escrito, mas não era isto, foi qualquer coisa assim de género, chamei-lhe rei de qualquer coisa, mau, qualquer coisa mau. Pá, e aquilo teve alguns likes, nem foi nada de especial, porque isto foi mesmo no início de eu ter threads, pá, e ele andava numa onda de bloquear toda a gente que não lhe massajava o ego. Sim. E então ele bloqueou-me. E eu lembro-me de ter dito, eu fui bloqueada pelo Chagas de Freitas, e foi aí que começou, nesse dia só se falava do Chagas de Freitas, porque acho que ele andava a bloquear à maluco. Então eu acho que ele não segue quase ninguém. Eu acho que ele tem quase toda a gente bloqueada, pelo menos no Threads, no resto Epá, não sei. isso aí, essas personalidades. Eu recordo num caso, nem vou dizer o nome. Se eu disser que é um comediante dos topo, eu fiz uma piada porque ele era conhecido por estar sempre a pedir desculpas e a piada fazia referência a isto. Foi no Facebook, chegou a 10 pessoas e ele apareceu lá. Primeiro, como é que ele chega lá? Tu estás Alguém tão, lhe mandou. mas estás tão fragilizado, que há aqui uma brincadeira, é inócua, e ele responde como um vibrador com a cabeça de um gato. Tão frágil. Ok. A ideia devia ser mais ou menos como. Eu não sei se naquela altura tinham surgido vários cursos de humor. A minha proposta era essa: não se esqueçam de pôr esse como o módulo de pedido de desculpas. O pior é eu não estar a ver quem é o comediante e agora está-me a matar. Mas tudo bem. Chama-se Nuno. Não. Não há assim muitos Nunos, vá. Vamos adiante, vamos De adiante. topo. De topo. O Sr. Álvaro Cláudio fez Senhor, aqui. chamar-lhe Álvaro, chamar senhor ao Álvaro parece-me um bocado já esticar a corda. Claro que ele fez uma pergunta. Fez aqui algumas, eu tenho aqui outras. Várias. Tenho aqui algumas, não sei se já passamos por elas. Se não lhe chamarmos senhor, o que é que lhe podemos chamar? Chama-lhe a lustre. Ilustre Álvaro Cláudio. Álvaro Yuri Cláudio, não é? Álvaro Yuri. Sim, senhora. Então vou chamar Álvaro Yuri. Porquê é que estás farta de comediantes? Sabes que eu não posso falar muito com o Álvaro. E o problema é que eu falo muito com o Álvaro. Caramba. Ele mete sempre o dedo na ferida. Porque eu tenho alturas da minha vida em que não me apetece lidar com egos. Eu percebo perfeitamente. E isto diz mais sobre mim e tem mais a ver comigo do que com os comediantes em si. Pronto, eu tenho alturas em que não me apetece lidar com egos. E tu, quando estás a organizar noites e a atuar muito regularmente, passas vários dias da semana a lidar com egos. Pronto, e há pessoas que são realmente fáceis de lidar e há outras que me fazem revirar os olhos até à nuca. E eu não tenho essa capacidade sempre. Estou farta de comediantes por causa disso, por causa dos egos, às vezes não tenho capacidade e porque são high maintenance, estás a ver? Tens de estar ali sempre. Percebo. E às vezes cansa-me, são pessoas que estão sempre. Há sempre uma quesilha qualquer e eu às vezes não tenho paciência. O lado da aprovação tipo canina, não é? Está sempre à espera que o dono lhe faça um afago, neste caso é o público, ou outra pessoa qualquer, a pessoa está tão desesperada de afagos, afaguem-me a cabeça, se faz favor. Concordo contigo, não sei se calhar até não estamos assim muito longe. Aquilo que me às vezes faz afastar dos comediantes é aquilo que há pouco dissemos em relação às pessoas, que é a distância entre o discurso oficial e o discurso oficioso. Sim, às vezes também. Toda a gente tem isto, mas em muitos comediantes o abismo é tanto, nem se lidar com esta pessoa. Tu dizes, quando estão a gravar, uma coisa, quando desligam os microfones, não tem nada a ver. Eu percebo que há coisas que não façam sentido dizer, quando, por exemplo, num podcast.
Mas o fosse, não, tu não podes ser outra pessoa. Sim, sim. E tu vês isso em alguns meios. Tu estás com a pessoa X num sítio, numa noite pequena de pessoal amigo, e a pessoa tem uma atitude e é 5 estrelas, e depois se calhar estás com a pessoa no LCC ou assim, e a pessoa tem uma atitude completamente diferente, como se fosse superior ou grande artista, percebes? E eu não sei lidar com esse abismo de personalidades. Tem muito a ver com ego, em altas ou em baixa, pronto. Volto a dizer, isto tem mais a ver comigo do que com as pessoas. Tenho alturas em que eu reconheço que não tenho capacidade para lidar com essas circunstâncias e características específicas e, portanto, como não tenho paciência, retiro-me de cena. A volta e meia também me dá um gozo. Quando me atiro a essas conversas, fazer sempre que estou em desvantagem. Metaforicamente falando, apareço-me descalço para que a atenção vá para os meus pés descalços, só para apanhar o comediante na curva. Eu gosto muito quando o comediante tem uma necessidade enorme para se julgar superior. Basta deixá-lo falar e ele contradiz-se facilmente. O que me afasta normalmente, essa distância entre os dois discursos. Eu não posso sequer ter o início de relação, seja ela qual for, quando há um abismo entre o teu Sim, discurso oficial e oficioso. Epá, não dá, pá, não dá. não, nem conheces a pessoa. É tipo, quem és tu? És da esquerda ou da direita? Mais uma vez, eu não estou a pedir a perfeição de ninguém. Depois, calha a ser o comediante que, quando está a ser gravado, eu sou muito amigo da verdade, eu sou muito genuíno. Dá vontade, se fosse o vaudeville ou um teatro, aparecer alguém com um cajado e puxá-lo. Normalmente são essas as pessoas que sabem vender melhor, não é? Exatamente. Por isso é que esse discurso está tão polido. Mas aí é que eu acho que revela a farsa. O comediante está a fazer o seu papel, mais teatral ou não, mas o público, quando fala sobre os comediantes, eu prefiro os genuínos e os verdadeiros. E quando tu percebes, não, o que tu estás a dizer que é verdadeiro não é verdadeiro. Há aqui um desfazamento qualquer. O comediante está a fazer de conta que é verdadeiro quando não é, o público gosta muito do suposto comediante verdadeiro quando não é, tu farto desta farsa. Está a falhar aqui. Vocês não sabem avaliar nada. É para aí porque às tantas estamos a bater numa vaca sagrada que é o público e também não vale a pena. Não se bate no público. Não se bate no público e eu pelo ambiente. Se estiver lá fora, uma pessoa normal não percebe de comédia. A partir do momento que se senta numa sala para ver comédia, ok, é dono da razão. Ok. O ato de Sim, sim, sentar, com certeza. gosto muito desta magia. Álvaro Yuri. Ok, não sei qual era o apodo que há pouco utilizei. Bom, o Era amante ilustre. ilustre, amante de pau, vá. Amante de pau. Não, amante de pau não. Não é isto, não é isto. Não digas isso assim. Ficou estranho, mas também não vou cortar. O que pensas sobre comediantes que fazem piadas de outros? Ele está a escarafunchar, não é? Ele está a escarafunchar. Eu fiz um post no outro dia sobre isso, porque isso para mim é mesmo aquela. Olha, isso para mim é que é uma vaca sagrada. Porque. Mas aí voltamos. Este é outro exemplo que expõe esta fragilidade entre o discurso oficial e o oficioso. Mas Oficial, ele aí, quando diz comediante, na realidade, do que nós estávamos a falar, nem sequer eram comediantes. São pessoas que. comediantes entre aspas. Comediantes, entre aspas, que acham que. Ou seja, pessoas que têm aquela ideia de iniciar-se na comédia, porque até têm alguma graça, é um facto, mas depois não sabem distinguir o que é ter graça, porque tu tiveste efetivamente ali um trabalho de escrita por trás e mental em que chegaste a várias opções e viste, ok, isto pode ter graça, deixa-me testar, e pessoas que leram coisas engraçadas na internet e fazem copy-paste ou mudam uma ou duas palavras. E isso irrita-me bastante porque, volto a dizer, não estou mesmo a falar de nenhum comediante em específico porque isto foi falado noutro contexto. No contexto de pessoas que estão na net a mandar larachas. Eu sei que também acontece com alguns comediantes, eu acho que é um bocadinho inevitável, quando tu já estás há algum tempo na comédia, não fazer piadas parecidas com as de outras pessoas. Ainda há uns tempos eu fiz uma piadola por causa do açaí, que teve imensas interações e depois o Álvaro disse-me assim, sabes, já fizeram essa piada com outra finalização, mas a ideia base é a mesma. E eu fiquei assim a olhar para aquilo e disse assim, estás a gozar, a sério? Mas eu não sabia mesmo. E eu fiquei logo a sentir uma fraude, estás a ver? Do género, pá, eu não sabia e agora estava aqui a achar que tinha tido uma ideia super original e de repente já fizeram uma piada sobre isto. E
E isto toca-me especialmente porque, como o motivo pelo qual eu estou parada há algum tempo, é porque eu não tenho tempo para escrever e acho que aquilo que eu produzo quando escrevo não é suficientemente bom para apresentar. E eu imponho estas pausas técnicas a mim mesma, porque gosto de apresentar algo com um mínimo de qualidade. E quando eu digo um mínimo de qualidade pode resultar, pode não resultar, pode ter piada, pode não ter. O pessoal até pode ouvir aquilo e dizer, pá, ganda merda. E ninguém rir. Mas eu tive trabalho a fazer aquilo. Foi um produto meu. E no máximo dos máximos foi falado com o Álvaro, por exemplo, que é muito a pessoa com quem eu falo, a quem eu mostro coisas que eu escrevo, e que me ajudou a montar aquilo de outra maneira e trocou ideias comigo. Portanto, aquilo teve um trabalho por trás que, quer seja bom, quer seja mau, foi original e genuíno. Claro que era muito mais fácil eu pegar em memes da internet ou em piadas de algumas páginas e ir para lá, principalmente quando vou fazer o trabalho de host e dizer aquelas piadas lá para a Alice, não é? Tipo, já toda a gente ouviu, toda a gente ri, tem piada, eu se calhar até lhe meto ali um actingzinho engraçado, o meu tom de voz até acaba por ter graça e aquilo resulta bem. Pá, é muito mais fácil, mas eu não sou capaz de fazer isso. E eu sinto que com as redes sociais, lá está, mais uma vez, há muito aquela ideia de que o ir para um palco fazer stand-up é fácil. E eu tenho piada na internet, por isso eu também consigo fazer ali. E tudo bem, é legítimo tentar. Eu também achei que tinha piada entre os meus amigos e por isso é que fui tentar fazer. Mas esforça-te. É só isso, tipo, esforça-te. Faz o teu trabalho de casa, escreve. E quando não tens nada para escrever, ou quando não consegues escrever, não faças nada, não copies. Pronto, é isso. E a conversa com ele foi sobre isso. E é isso que eu acho sobre pessoas que dizem piadas de outros. A mim faz-me sempre muita confusão. É uma das coisas que me dá mais pique é pensar em coisas, escrever essas coisas e depois eventualmente apresentá-las, seja em formato Sim. stand-up ou noutro formato. Eu acho, sobretudo com o aparecimento do TikTok, não foi o TikTok que inventou o plágio. A questão das trends. Sim, Acelerou sim, o sim. plágio para um nível. Agora não é plágio, é uma trend. Não, Sim, é plágio, exatamente. malta. Exatamente. Estão 1000 pessoas a fazer exatamente a mesma coisa. Já não é essa vergonha. Antes havia essa. Não é questão de fazer igual, é eu nem me quero aproximar desta ideia que é para não ficar conotado como Sim. gajo. O que eu escrevi quando falei disso e para justificar o facto de estar parada, foi por isso que eu escrevi isso, foi para justificar o facto de eu estar parada. Porque várias pessoas me perguntaram nessa semana e eu tive de explicar a várias pessoas, então escrevi, que foi, eu sinto que há um código de conduta tácito entre as pessoas que levam isto a sério, que é, pode ser bom, pode ser mau, mas tem de ser original. E é a única coisa que eu espero de quem faz stand-up, de quem exlimenta, de quem só vai lá uma vez, duas, três, mil. Esta tem de ser a tua Bíblia Sagrada. Bom, mau, mas original. Tive uma conversa com o Marco Marcos, eu acho que é o principal. A piada eventualmente pode surgir se o comediante afinar, Sim. mas se tiver uma ideia original, eu penso, caraças, fixe, fixe. Yeah. Está a trazer uma cena nova para a mesa. Porque é super, super fácil tu. É tão fácil tu colares-te àquilo que já foi feito e que tu te riste. Tu sabes qual vai ser o resultado. É tão fácil, é tão confortável, mas não é assim que se brinca a este jogo. E quando não estás capaz para brincar, como diz a outra, não estavas capaz, não vinhas. Quando não estás capaz para brincar, ficas quieto. E é por isso que eu estou quieta, era isto que eu queria dizer, é isto que eu queria justificar. Pegando numa pergunta da Flor Bela Cruz, quando é que voltas? Temos saudades. Não sei. Não, não vou responder essa pergunta, porque. Ou melhor, vou, mas não sei. Não sei. Talvez depois do verão, ou assim. Porque eu sei que só vou voltar quando sentir que escrevi alguma coisa que me orgulhe minimamente. E não é no sentido em que eu sei que isto vai resultar muito bem, não. É no sentido em que eu pense, ok, tenho aqui um bom trabalho feito, agora deixa ver se isto resulta, para eu ir afinando. E na realidade agora tudo o que eu tenho é muito sem sentido e é pouco. Por isso não te consigo dizer quando. Mas voltarei. O ilustre Yuri. Carolina, uma dick pic ou assistir a uma hora de stand-up num Most? Deve ser um bar. A dick pic é de quem? Ele não disse, ele Essa é a especificou. questão. Ok. Vamos ao nível do detalhe, ok. Claro. Como é que É, se responde a uma pergunta sem? a minha leitura de leigo é ver uma noite neste sítio é tão mau que há dick pics que podem superar essa hora de stand-up. Estou a fazer a leitura correta? Eu nem sei porque é que ele se lembrou disso.
mas eu sinceramente, se for uma dick pic random, eu acho que prefiro. Epá, olha, não sei, porque uma dick pic random pode dar material, percebes? E uma hora no mouse não dá, acho eu. Ok, ok, Não, mas eu acho que prefiro uma hora no mouse, porque vou bebendo cerveja. ok. Sim, a dick pic é a segunda escolha. Nada Ficaste disso. super confuso. Não fiquei confuso, eu não estava à espera. Dick pic acima de tudo. Por acaso apanharias-me de surpresa. Eu prefiro sempre dick pic. Não sei se sabes disso, também não sei se é uma informação muito relevante, mas o senhor Pedro Chagas Freitas está no LinkedIn Tá? a fazer a Não sua magia, sabia. a fazer a sua magia. E Espetáculo. apareceu-me no feed eu, Pedro Chagas Meu Freitas. Deus. É engraçado só pelo facto de ele lá estar. E depois os comentários ao LinkedIn normalmente são num tom elogioso. Sempre, não é? Mesmo. Tenho de ir procurar. É preciso ser um Miguel Milhão para responder asperamente no LinkedIn. É verdade, é verdade. A Flor Bela Cruz. Quem é que espancavas na comédia? Ah, pá. Seguido de um risinho à frente. Não espancava ninguém. Eu sou da paz. É pá, agora desiludiste-me um bocado. Desiludite, eu sei, eu senti, mas acho que não espancava ninguém. Acho que não, não há assim. Não, não vou dizer que não há ninguém que me irrite, porque é mentira, mas não espancava ninguém. Eu não sou pela violência. Não. Há pessoas com quem eu se calhar passo, não me cruzasse era fixe, mas eu lido com todos com diplomacia. Ou pelo menos tento. Preferes um passou bem a um sopapo. É isso que estás a dizer. É fácil, papo não, até porque quem dá pode levar e eu Ok, dispenso. ok. Obrigada. Foi só para dizer a palavra sopapo. Gosto da palavra sopapo. Gostas da palavra papo e papo seco? Também. Papo seco ainda é melhor. Se usado no sentido figurado, que já pouca gente usa, dei-lhe um papo seco. Dá-lhe um papo seco. Eu acho que é uma cena que se está a perder. Enquanto velho do Restelo, é a minha obrigação de dizer isto. Houve uma altura que utilizámos muitos alimentos como sinónimo para porrada, sobretudo soco. Levas um pero, levas um banano, levas não sei o quê, levas um... É verdade, e um passou bem era um bacalhau. Yeah, yeah. E agora todas estas formas de abordar o outro se perderam. A nível nutricional perdeu-se muito, porque A antes a nível porrada... nutricional perdeu-se muito e é assim. Tu cumprimentas alguém e a maneira como esta malta cumprimenta. Yo, então, está-se. É o quê? E Não é fruta, não é legume, não é nada. não, não, e às vezes o que acontece, utiliza duas vezes a palavra mano, no início e no final da frase. Onde é que Yo, mano, estás? como é que estás, mano? Mano, já, mano. Estamos num orfanato, somos todos manos, calma. Todos manos, tudo. A Flor Bela, comediantes favoritos portugueses. Portugueses. Bruno Nogueira? Ok. Deixa-me pensar. Eu gosto muito do Luzindro, ele é uma máquina, portanto. Hei de falar com ele nas próximas semanas. O Dagu é igualmente uma máquina, mas deixa-me pensar. A Ana Malhoa também é uma máquina, mas por outras Olha, razões. é uma máquina, mas é outro tipo de máquina. Máquina de festa. É uma máquina de lá fiesta. E está turbinada, não sei se o Luzindro o Dagu também está meio Está turbinado. turbinado, está turbinado. Ele está ali nos trincos. Está adaptado para a nova realidade. Não sei se já é elétrico, não sei. Isso... Não sei, temos de lhe perguntar se ele é elétrico. Dagu, és elétrico? Responde a esta Yeah. publicação deste post. Deixa-me pensar. Eu gosto muito das Joana Gama. Ao nível do português, não, há muita gente que eu gosto. Estas são aquelas pessoas que eu não me importo de ver vezes sem conta. Eu gosto muito do Hugo Sousa também. Já não o vejo ao vivo há algum tempo. A última vez que vi não foi nas melhores circunstâncias, porque em termos de sítio não estava muito cativante ao público, mas eu gosto muito dele também. Pronto, assim, ao nível do português é isto. E coisas que tenhas visto, seja de comédia, pode não ser de comédia, coisas que tenhas visto ultimamente e que, epá, bué da fixe. Opa, olha, eu gosto, infelizmente ele deixou de fazer, eu tenho muita pena, mas eu gosto muito daquelas rúbricas que o Hugo Soares inventa para as redes sociais, gosto quase sempre das rubricas dele. São negras, mas eu acho que ele tem um talento gigante para captar. Eu ia dizer a podridão, mas não sei se querem ver. Pá, ele tem um talento imenso para no seu jeito negro, transmitir as parvoíces que por aí andam. No início do Threads ele fazia o Threads de ouro e eu adorava aquilo. Ele depois desistiu, eu percebo, porque aquele pessoal é tudo muito rápido, acontece muito rápido e ele deve ter mais do que fazer.
Em termos de comédia, não tenho visto assim grande coisa. Vou ver a Kate Ryan quando ela vier cá a Portugal. Catherine Ryan. Não sei se é Kate, se é Catherine, já não me Assim, lembro. assim de repente não estou a ver quem é. Ela é, eu acho que ela é canadiana, mas ela vive no Reino Unido e ela tem especiais de comédia na Netflix e tem uma série também em que ela participou, uma série de comédia, meio autobiográfica. Acho-lhe mesmo muita piada, acho que ela é muito engraçada, a série era muito engraçada também. E quando soube que ela vinha cá, tive logo de ir comprar bilhete, porque queria muito ver. Há uns tempos, acho que já foi o ano passado, eu acho que foi em outubro ou em novembro, que vi o Afonso Padilha, aqui em Lisboa. Epá, e o Afonso Padilha realmente é muito bom. Eu gosto, assim, ao nível dos comediantes brasileiros, ele é aquele que me aquece o coração. Que me encheu as medidas foi o Rafinha Bastos. O Ele foi, Rafinha Bastos também é fixe, sim. ele foi vítima da cultura de cancelamento antes de haver cultura de cancelamento. Sim, 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 verdade. Por diversas vezes e ainda está a pagar por isso. Bem, mas isso, o Brasil tornou-se um sítio. O Brasil é um barril de pólvora em Não, relação a isso. estão tão treinados para aquilo que os comediantes lá já não chegam, deixam lá e marrar com o comediante em Portugal, não é? Com Exatamente. o Soares. O caso do Léo Lins, com aquilo que ele está a ser alvo, a maioria das pessoas não aguentava. Ao ponto de ter que dizer as piadas, não sei se entretanto mudou, mas ter que mostrar as piadas para ver se pode ou não. Epá, isto acho que mata quase qualquer um. Olha, esse é outro exemplo. Gosto muito do Léo Lins. Fui vê-lo o ano passado, Eu nunca ouvi. quando ele fez aí uma turnê por Portugal. Nunca ouvi, não te consigo dar assim uma opinião. Aquilo que eu conheço é literalmente daquilo que vou vendo na internet Eu não sei e se nunca vi ao vivo. não sei se os especiais dele agora estão. Ele tinha alguns especiais no canal dele, mas entretanto foi tudo abaixo. Não sei se conseguiu reaver, se mandaram novamente abaixo. Depois veio a censura, Já não me recordo quando é que foi a última conversa. Sei que passou há algum tempo, já passou algum tempo, nós também não sei precisar. um ano e meio, se tivesse que É arriscar. capaz, é capaz. Entretanto, continuas a organizar noites. Uhum. A esse respeito, o que é que te apraz dizer? Nós, entretanto, mudámos de localizações, temos duas noites distintas, uma ali na zona dos Anjos, numa sociedade, numa associação cultural, Sei que exatamente, é. sei exatamente. Conheces? Eu, quando morava em Lisboa, morava mesmo perto dessa associação. Pronto, que é a base. É um espaço, eu gosto muito de fazer lá às noites porque primeiro temos algum público fixo já e isso é muito engraçado. Depois aquilo tem mesmo um ambiente propício a stand-up e é convidativo às pessoas sentarem-se ali a meia luz, a rir e a curtirem só o espetáculo. E depois temos uma noite que normalmente quem gera presencialmente é o Álvaro, que é em Marvila, numa cervejaria, ou seja, numa fábrica de cerveja artesanal, a fermentagem, que é um espaço totalmente diferente, é um espaço muito mais amplo, muito mais à laia de armazém, onde temos agora também, as noites são à sexta, antes eram à quinta, agora são à sexta, na base são à quinta. Eu gosto de organizar as noites e é cansativo. São noites semanais? Não, não, estamos a fazer mensal. Antes tínhamos semanal, mas mesmo com a atividade profissional de ambos, sim. E olha que aguentámos o semanal muito tempo, mas depois deixou de ser possível gerir e então passámos a fazer mensal. Ou seja, temos estas duas noites por mês, cada uma com uma data. E gosto de organizar. Também é uma forma de conviver com as pessoas, ver o que é que está a acontecer, o que é que as pessoas estão a trazer de novo, estar em contacto com os outros comediantes, ir conhecendo. Agora não temos tanto espaço para open mic, mas vamos tentando sempre pôr um ou dois. O problema é que eles são mais que as mães e, portanto, com uma noite mensal, com E uma não noite param de mensal é mais difícil. Quanto mais forem, mais probabilidade existe de aparecerem bons. Se tivesses que dar uma visão mais ampla em relação às noites em Lisboa, está melhor agora do que há um ano? Acho que está muito parecido, porque as pessoas que estão a organizar noites de há um ano para cá, eu acho que são mais ou menos as mesmas. E alguns sítios fecharam, outros abriram, ficou mais ou menos a mesma Sim, coisa. mas as pessoas que estavam a organizar num sítio mudaram-se para outro e está mais ou menos a mesma coisa. E das pessoas que eu conheço que estão a organizar noites, há uma coisa que eu gosto muito, que é a camaradagem entre quem organiza noites, isso é fixe. Acho que ainda não estamos ao nível do Porto, a nível da
Da qualidade das noites, se Epá, calhar. Eu acho que a o qualidade das Porto, noites no Porto é diferente. Porto agora nestes últimos meses, se a coisa estava equilibrada, epá, foi por aí acima, porra. Parece que meteram outra mudança, foram por aí afora. Sim, e foram para aí afora, é verdade. Pronto, acho que também há uma cultura de stand-up diferente no Porto, a nível do público, acho que está mais enraizado do que em Lisboa, mas assim de um ano para o outro acho que está semelhante. Acho que está muito semelhante. E onde é que as pessoas podem seguir? As noites de comédia podem seguir no Instagram, em Malandros da Comédia, e a mim podem me seguir no Instagram em Foi o que ela disse. Tudo junto. Espero que tenhas gostado da conversa. Eu estou aqui a limpar os Gostei óculos porque bastante. Fazes muito bem, que é para veres com clareza. foi com clareza, ao contrário do meu discurso que é todo confuso. Não é nada. Espero que tenhas gostado. Falámos de coisas engraçadas, espero eu. Eu acho que sim, não falámos de delícias do mar, estou extremamente triste. Podemos terminar os últimos 5 minutos pegando naquilo que me recordo, a imagem que me ficou, tu foste uma espécie de evangelista das Da delícias delícia do mar. Eu no outro dia comi delícias do mar e lembrei-me de ti, percebes? E isto já é alguma coisa. já é alguma coisa. Portanto, é isto que eu tenho a dizer. Eu, por exemplo, agora arrependo-me do que eu vou dizer, mas olha, vai. Eu, por exemplo, recordo do Ricardo Araújo Pereira sempre como cerejas, por causa de uma mixórdia de temáticas. Pensei que era por causa do caroço. Mas é por aí, porque ele faz essa diferença. Ele acha estúpido as pessoas juntarem as cerejas por comer e os caroços tudo junto. Mixórdia à Acha que é volta. uma javardice, eu percebo. E eu sempre que como cerejas lembro-me de Ricardo Araújo Pereira. Por causa disso. Yeah, cada um com a sua. Olha, gostei muito de falar contigo. Gostei muito também, obrigada.